Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje é dia de Santa Ceia, de comunhão. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 e seguintes. Palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 e seguintes. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Oremos. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é verdade, está em nossas mãos. Obrigado pela alegria de estarmos na comunhão dos santos, igreja Tua. E hoje, Senhor, especialmente estarmos diante da mesa do Senhor, o corpo sacrificado e o sangue derramado, para que houvesse salvação para nós, Teu povo, Tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, por essa certeza. Nos dá a visão plena da Tua palavra, que ela possa adentrar em nossos corações e fortalecer a nossa alma, nos dar a fé necessária para vivermos e o desenvolvimento necessário da nossa salvação, para que passemos esses dias na certeza e no aguardo da Tua vinda. Oramos em nome de Jesus, amém. Lembre-se de Jesus. É necessário que a igreja lembre de Jesus. É possível para nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, vivendo aqui na terra, estarmos numa instituição religiosa, participarmos de uma comunidade religiosa, convivermos com irmãos em Cristo Jesus, passarmos um tempo atuando como liderança dessa igreja, colaborando com vários institutos da comunidade, estando participando de cultos, estando à disposição de servir uns aos outros, conviver com os irmãos em Cristo, estudar a palavra, ter uma vida de comunhão expressa através da nossa participação nesta comunidade. É possível que nós, mesmo vivendo debaixo dessa graça maravilhosa e dessa misericórdia de Deus grandiosa, é possível que dentro de uma caminhada neste mundo, na perspectiva da igreja, e vivendo na igreja e para a igreja, nós esquecermos de Jesus. Nós esquecermos que nós só estamos aqui por causa de Jesus. E por isso, na instituição da ceia que Jesus passa para o apóstolo Paulo, ele diz: olha, vocês devem lembrar de mim. Lembre-se de mim. Em tudo que você fizer, na perspectiva da sua vida, você deve lembrar de mim. É necessário que a sua lembrança, a meu respeito, seja prioridade para você. O que está acontecendo dentro do contexto aqui da igreja de Corinto? A igreja de Corinto está iniciando a sua vida eclesiástica, ali existe alguma liderança, ali existem cultos, esse culto deve ser ordeiro, e Paulo já orienta nisso. Depois ele diz que vocês não devem viver em divisões: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus. Esse espírito divisionário não deve estar presente no meio de vocês. E agora aqui no capítulo 11, ele onde entra a igreja, porque
tem um momento de comunhão nessa igreja, momento onde eles devem participar juntos, assim como nós temos o costume, como igreja, de fazer um junta-panelas, né? Isso é muito comum dentro das igrejas mais do interior, né? Mas nós estamos no interior, então a gente tem que fazer isso também. Então, de vez em quando a gente tem que fazer um junta-panelas, cada um traz o que você preparou para se alimentar na sua casa e vai trazer aqui para a igreja, e nós vamos dividir tudo que nós trouxermos, cada um vai comer um pouquinho do outro, experimentar o tempero um do outro, né? E ninguém traz polenta, porque sabe que o pastor não gosta. Então aí é uma alegria muito grande em todos, e até no pastor, né? Então todos ficam alegres, porque a alimentação é muito gostosa, muito deliciosa. Só que estava tendo um problema nessa igreja, sabe qual era? Quem levava churrasco comia em casa e trazia os ossos, e quem trazia polenta vinha com a panela cheia e ninguém comia, porque todo mundo queria o churrasco. Então havia um problema nessa igreja, que a pessoal comia a parte boa em casa e trazia a sobra para a comunidade. Problema seríssimo, né? O que aconteceu com essa igreja aqui? Eles não estão lembrando de Jesus. Eles acham que a comunidade é algo, simplesmente um fator terreno, uma sociedade organizada, uma instituição religiosa. Então, eu vou comer o meu churrasco em casa antes, porque eu não vou levar para lá, e vou ter que dividir com aquele pessoal todo, vou comer um quadradinho desse tamanho, vou comer o meu churrasco em casa. E o pessoal da polenta foi com a panela cheia, né? Pensando em que ia comer um pedacinho de churrasco. Esses irmãos aqui não estão lembrando de Jesus. Eles estão como uma mera instituição religiosa. O que Jesus diz? Quando vocês comem, não é a mesa do Senhor que vocês participam. Vocês não lembram de Jesus. Vocês estão pensando somente no seu umbigo. Então não vale como ceia, não vale como comunhão, só simplesmente, unicamente pelo fato de eles não estarem lembrando de Jesus. Queridos, o que nos traz aqui é só Jesus. Tudo que acontece numa instituição religiosa cristã tem ponto de partida em Jesus. Se não tiver ponto de partida em Jesus, não somos povo de Deus, somos uma instituição religiosa. Aí Jesus vai dizer isso de algumas formas aqui, nessa ordenança que ele passa para Paulo. E aqui ele já identificou o problema. Essas pessoas não estão indo para a igreja por causa de Jesus, estão indo para a igreja por causa de si mesmos e para as vantagens que eles podem usufruir dentro de uma comunidade. Então ele estabelece uma ordem para que seja restabelecida a comunhão. Em primeiro lugar, lembre que vim para morrer, verso 24 e verso 25, comei do pão e bebei do cálice, o corpo do sangue de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus é real, a cruz é verdadeira. Em primeiro lugar, a gente deve lembrar do sacrifício, da morte, da cruz de Cristo. Nas tuas mãos, ó Pai, entrego o meu espírito. Jesus Cristo de fato morreu, de fato deu a sua vida por nós. E nós devemos lembrar constantemente que o nosso Salvador não só deixou para nós princípios para vivermos a vida aqui na terra, mas Ele de fato deu a sua vida por nós. Ele fez isso por própria vontade e determinação do Pai. Ele lembrou de nós em cada momento da sua via crucis. Ele falou o meu nome e o seu nome, e o povo da igreja todo foi relacionado no poder do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Jesus entregou o seu espírito por nós. Lembre-se que eu morri por vocês. 2.
Vim para que vocês vivam numa nova aliança, verso de número 25. Esse corpo e este sangue estão expressos como sacrifício perfeito. Todos aqueles sacrifícios anteriores eram imperfeitos e todos apontavam para a cruz, para o sacrifício do Cordeiro, a nova aliança que deveria ser estabelecida com o povo de Deus, igreja. Igreja, Novo Testamento, povo de Deus, Israel, Antigo Testamento, todos são englobados. Página anterior ao nascimento, página posterior ao nascimento, na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento estão diante da cruz. E esta é a nova aliança prefigurada em todo o Antigo Testamento e realizada em todo o Novo Testamento, chegou até nós hoje. Lembre-se da nova aliança que eu fiz com vocês. Agora vocês estão debaixo da minha graça, diz Deus, e a minha graça te basta. Continue nela. Lembre-se da nova aliança, não se esqueça dela. Toda vez que nós estivermos aqui dentro, nós vamos lembrar que Jesus Cristo estabeleceu um novo pacto para conosco, e nós estamos plenamente debaixo deste sangue derramados, unidos nesse corpo do qual Cristo Jesus é o cabeça. Eu vim para ressuscitar, verso de número 26, até que eu venha. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. A ressurreição de Cristo é real, assim como foi a sua morte. Depois do terceiro dia de sepultura, subiu aos céus e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Lembre-se que Jesus ressuscitou, e somente porque Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. E esta é a nossa final esperança, estarmos na glória com o Senhor. Lembre-se que eu vim para trazer dignidade. O verso de número 7 vai falar sobre essa posição que nós temos em Cristo. É necessário que você lembre disso, porque todos nós, sem Cristo, somos indignos de chegar à presença de Deus. Nós só estamos aqui prestando culto a Deus, e nós devemos lembrar disso sempre. Nós só temos dignidade de estar nesse templo provisório durante algum tempo, cultuando a Deus, porque Jesus Cristo nos dá essa dignidade. É presente de Jesus, está anexo à salvação, carimbado pela graça de Deus. E nós só entramos por aquela porta e podemos louvar, adorar e glorificar a Deus, porque esta dignidade nos foi dada por Jesus. É um presente de Deus para chegarmos à sua presença. Diz Paulo aos Efésios capítulo 4, andeis de modo digno da vocação que vocês foram chamados. Lembre-se, meu querido, que Jesus trouxe dignidade para nós, e nós estamos aqui somente, unicamente, exclusivamente por causa disso. Aqueles queridos irmãos, quando eles comiam em casa e não levavam para a igreja para compartilhar com seus irmãos, desfrutavam de uma grande indignidade. Para mim tudo, para os meus irmãos nada. Melhor comer sozinho e me deleitar num churrasco maravilhoso, do que levar para os meus irmãos. Que indignidade para um caminho cristão. Nós vivermos nesse mundo esquecendo daqueles que vão subir para os céus, estar conosco na glória eternamente. Ansiamos estar junto na comunhão com os irmãos, desejamos estar juntos na comunhão dos irmãos,
nos deleitamos em solidarizar na união dos irmãos. Isso porque nós lembramos que Jesus Cristo veio trazer dignidade para o nosso viver aqui na terra. Finalmente, lembre-se de que vim para trazer perdão. Então, todo o caminho da igreja de Corinto de indignidade, onde eles esquecem que estão reunidos para viver solidariamente com os irmãos, é possível de um conserto. E a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, porque ela sempre nos dá essa alternativa. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembre-se que eu vim trazer perdão para vocês. O caminho está errado, mas dá para consertar. Dá para a gente acertar isso. Se você lembrar que Jesus veio trazer perdão para você, dá para consertar. Dá para acertar a nossa caminhada alinhada com a pessoa de Jesus Cristo. E o texto vai dizer: examine, pois, o homem a si mesmo. Ninguém veio aqui para examinar você, meu querido. Quem está aqui examinando o nosso coração é o Espírito Santo. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração hoje. Há possibilidade de perdão. Jesus Cristo espera que nós lembremos dele por isso. Sim, há possibilidade de pecarmos, mas com certeza, diante da possibilidade de desagradar a Deus, há possibilidade de sermos perdoados. A igreja de Corinto agora sabe que o caminho está errado, que a prática não é de forma alguma uma prática cristã. E agora é o momento de nós resolvermos essa questão e trazermos para a grande ceia todos os nossos bens, todos os nossos recursos, porque tudo vem de Deus e na mão de Deus nós entregamos, irmãos. Essa convicção chega ao coração da igreja de Corinto, porque Deus pode nos perdoar. Todas as vezes que nós falhamos, Deus pode manifestar a sua misericórdia. Lembre-se que vim para morrer. Lembre-se que vim para estabelecer uma nova aliança. Lembre-se que vim para ressuscitar. Lembre-se que vim para trazer dignidade. Lembre-se que vim para trazer perdão. Quando nós olhamos para essa mesa, toda essa lembrança é aguçada. A morte, a nova aliança, a ressurreição, a dignidade e o perdão chegam à nossa memória. E toda vez que chegamos diante dela, nós vemos